Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Mansidão e respeito, não é? A gente não precisa ser grosseiro, a gente não precisa ser faccioso, a gente não precisa ser desrespeitoso para você poder responder a pessoa que vem pedir, né, resposta da sua esperança. Você não precisa ser desrespeitoso. Você pode ser humilde, você pode ser respeitoso, não é? Porque isso procede de Deus, isso procede de Cristo Jesus. Jesus, apesar de ser o maior, ele era manso e humilde. Só não era bobo, né? Jesus não era bobo. Ninguém fazia Jesus de bobo. Conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, veja, olha só, boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Ou seja, não é? Se a gente não age de acordo com a forma, com o modo do mundo, sendo grosseiro, não é? Sendo desrespeitoso, ou praticando as coisas que o mundo pratica, as pessoas vão ficar envergonhadas. Por quê? Porque elas vão esperar, não é, ter argumentos mundanos para nos acusar, e elas não terão. É por isso que a gente precisa aprender do Senhor Jesus, porque não é fácil viver nesse corpo da carne, não é? Sem a íntima comunhão com o Espírito Santo. Não é fácil. Fiquem envergonhados de suas calúnias. Veja, gente, calúnia não é verdade. Não é? Calúnia é o quê? Calúnia é algo inventado, né? Não é algo verídico. Se está falando algo que é verdadeiro, então a pessoa não está sofrendo em vão, né? Ela está sofrendo por alguma tolice, né, que ela está cometendo, seja filho de Deus ou não, não importa. Aqui ele está falando, né, de conduta, né, de estarmos, né, com a nossa conduta em Cristo Jesus. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Vê? Não é por quê? Porque fazer o mal, não é, todos já fazem. Todos já fazem. Agora, fazer o bem, só aqueles que têm a ajuda do Espírito Santo. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, uma única vez, de uma única vez. Cristo não vai morrer outra vez. Cristo não vai ser crucificado outra vez. Ele morreu uma única vez no seu corpo e agora a morte não tem mais domínio sobre ele. Vamos conferir isso aqui, Hebreus. Você pode ler, Isaac, Hebreus 9. Você vai ler do versículo 23 para contextualizar até o 28. Certo. 23 ao 28. E o irmão Hélio? Pode começar? Pode. Portanto, era necessário que as representações das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Agora, porém, ele apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, sacrificando a si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Vini, você pode ler Hebreus 10, do 1 até você, Vini. E o irmão? O irmão Hélio vai ler a terceira parte. Hebreus 10? 10, do 1. 10 do 1 ao 3. 10 do 1 ao 3. A lei dada por Moisés, versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje.
A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Pode ler o 4 também. Pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Irmão Hélio, por favor, do versículo 10. Hebreus capítulo 10. Do 10 ao 18, irmão, por favor. 18 não, perdão, vai até o 20. Você tá pela NVI, não é? Isso. Tá, vamos lá. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer os seus deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, e se assentou à direita de Deus, daí em diante, ele está à espera até que os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele se aperfeiçoou para sempre o que tem sido santificados. O Espírito Santo também dá testemunho a esse respeito. Primeiro ele diz: esta aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no coração deles, e a escreverei na sua mente. Depois acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Amém. Então Amém. veja, tanto Hebreus 9 como Hebreus 10, que os meninos acabaram de ler, eles, essas escrituras, essas partes das escrituras testificam com Pedro. Ou seja, não precisa de nenhum outro sacrifício. O Espírito Santo não quer lembrar dos nossos pecados. Pelo contrário, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso não é condição para a gente continuar, não é, atolado na lama. Não é? Se a pessoa pensa dessa forma, ou ela não nasceu de novo, ou ela é um bebê espiritual e precisa urgentemente, não é, da ajuda do Espírito Santo. Conhecer o Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo lhe tire, não é, dessa condição de criança. Como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13, né? Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, e raciocinava como criança. Depois que atingi a maturidade, depois que me tornei um adulto, um homem feito, mas deixei para trás as coisas próprias de menino, de criança. Ou seja, népio, né? Népios, né, são crianças, só aqueles que não têm a palavra né, uma partícula no grego, né, de negação, e epos significa palavra. Então, sem palavra, ou seja, é um filho espiritual, não é? Que não tem conhecimento, não tem muito, não é? Da palavra de Deus. Não
não tem conhecimento da essência da palavra de Deus. Não é, gente, você conhecer a letra, não é, da palavra. Conhecer a letra da palavra torna as pessoas orgulhosas. Ao invés das pessoas avançarem no crescimento espiritual, veja, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, o homem vai colher. Então, se o homem está plantando no terreno, não é, da sua natureza humana, ele vai colher o quê? Tudo que é próprio da natureza humana. Ou seja, ele está novamente se escravizando aos rudimentos dessa vida, se deixando escravizar. Mas se a gente planta no terreno da natureza espiritual, então a gente vai colher aquilo que é próprio do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito. E é por meio do fruto do Espírito que vem o quê? Um dos bagos do Espírito, não é, do fruto do Espírito, é o domínio próprio. Isso vem de nós? Não, isso vem de Cristo Jesus. É para isso que Ele nos deu do Espírito dele. Não é? Então, para a gente poder ter a alegria do Espírito, a alegria do Espírito é algo que não depende das circunstâncias exteriores. Entende? É algo que está dentro de nós. De alguma forma, a gente vê algo bom, entende? Na situação. De alguma maneira, o Espírito Santo extrai das circunstâncias que a gente está vivendo algo para nos trazer alegria. A paz, então, do Espírito não importa. Ao nosso redor tudo está caindo aos pedaços, não é? Mas a paz do Espírito nos mantém como sereno. A gente consegue passar pelas coisas, não é? Sem arrancar os cabelos, não é? Sem matar ninguém, não é? Sem ameaçar ninguém, não é? Sem, enfim, não é? Sem tirar, não é? A nossa, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Sem tirar as coisas que estão lá fora e colocar dentro de nós. Por quê? Porque aqui dentro, não é? Dentro do nosso coração, como o irmão leu ali, não é? Ele vai colocar a lei dele no nosso coração e imprimir na nossa mente. Então a lei de Deus, não é? É algo... O que é a lei de Deus? A lei de Deus é para que nós possamos entender que a parte humana nossa, ela não vai querer agradar a Deus. Ela não quer de maneira nenhuma agradar a Deus. Porém, o nosso novo homem, o nosso novo ser que nasceu do alto, esse sim, esse cumpre perfeitamente a lei de Deus. Por quê? Porque é o Espírito do próprio Deus. Então, se a gente estiver em conexão, nossa alma, o verdadeiro eu, não é? Estiver em conexão, permitindo que o Espírito Santo molde, trate sem orgulho, sem arrogância, sem bater de frente com a palavra, não é? Sem ficar salteando a palavra para extrair da palavra somente aquilo, não é, que nos agrada, pode ter certeza que o Espírito Santo vai moldar as nossas almas, não mais pelo padrão desse mundo, não é? Mas pelo padrão de Deus, de acordo com a vontade de Deus, que é a sua palavra. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Você pode ver, Vini, por favor, essa palavra conduzir-nos? Conduzir-vos, prosago. Conduzir, trazer, abrir um caminho de acesso. Opa, olha só. Dos significados dessa palavra, abrir um caminho de acesso, você pode ler, irmão Hélio, o último versículo lá que eu pedi para o irmão ler, de Hebreus 10. Aí mesmo, lá no versículo 20. Lê o versículo 20, por favor. Olha só que interessante. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, olha só, o versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar aonde? No lugar santíssimo, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então veja, ele nos conduziu ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, porque ele morreu em nosso lugar, para nos dar do seu Espírito. Então, a garantia de que nós entraremos no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, como Jesus entrou, é o Espírito Santo, é o penhor da glória. Penhor, gente, é garantia. Pode continuar, Vini, por favor? Abrir um caminho de acesso de alguém para Deus. Tornar alguém aceitável a Deus. Por quê? Porque antes nós não éramos aceitáveis a Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus por causa do mau procedimento, por causa da nossa mentalidade, ou seja, por causa dessa natureza adâmica que é digna da ira de Deus. Tornar alguém aceitável a Deus, num sentido forense, convocar ao julgamento ou punição. Chegar perto de abordar a terra que um marinheiro vê se aproximando dele. Olha, o marinheiro vê se aproximando dele, né? Então a gente pode ver também, né, o dia do Senhor, o dia da transformação do nosso corpo se aproximando de nós, conforme os dias vão passando, não é? Veja, enquanto a gente está aqui, a nossa esperança é o quê? É ser revestidos do corpo glorioso, não é assim? Tem aqui uma das partes da palavra, a segunda parte, ago, da composição. Conduzir segurando com as mãos como que uma criança, levando deste modo ao destino final de um animal. Você não chama Jesus para passear no jardim de mãos dadas? Olha aí. Sim. Olha aí a palavra no grego. Ago. Nas suas escrituras. Né, meu filho? É bloqueio com as pessoas. É bloqueio com as pessoas. Eita glória! O bichinho tá ali só como? Tá. Que equipe? Né? Que equipe? Orgulhosa, hein? Uau! Seguir acompanhando até um lugar. Comandar com a personalidade de alguém, nomear alguém como um ajudante. Conduzir, trazer, levar para a corte de justiça, magistrado. Guiar, conduzir. Conduzir, guiar, dirigir. Guiar através, conduzir para algo. Mover, impelir pela força e influência da mente. Passar um dia, guardar ou celebrar uma festa. Ir, partir. Esse de celebrar uma festa entra naquelas 7 festas hebraicas, né, judaicas? Eu não sei de nada, eu sei que a gente vai festejar muito no reino de Deus, isso aí. Da glória. Amém. O justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo. Aí aqui tem uma linha que diz, não é? Na carne. Se assim eu consegui enxergar aqui nas minhas anotações. Meu Deus. Isso aqui, cara. Não dá pra ver nada. Pequenininho. Morto. Não é por isso não, irmão. É porque eu escrevi aqui, ó. Aí sai do outro sim. lado. Licença. Licença. Versículo 18. Não, mas é... A nota é a linha E. Grego, carne. Também usado no versículo 21. Então, também no versículo 21, veja, carne. Sarx. Sarx, isso. Então veja, ele foi morto no corpo, ou seja, nesse corpo da carne. Por isso que ele abriu esse novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho, por meio do véu, isto é, do corpo. Quando o corpo de Cristo, quando Cristo morreu fisicamente, deixa eu ver aqui no... Ai, irmã Irene falou alguma coisa. Ela falou, eu falo com Jesus no jardim. É maravilhoso. Coisa fofa. Coisa fofa. Se eu não me engano, é em Mateus, não é? Mateus que relata que o véu se rasgou de cima a baixo. Eita, glória. Versão NTLH.
Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas. Então veja, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. Veja, não foi de baixo para cima, porque aí poderia ser que alguém rasgou, né? Mas não, foi de cima para baixo, mostrando que o caminho, o acesso para Deus estava aberto. Por quê? Porque o corpo físico de Jesus, o corpo da carne dessa matéria, foi destruído, né? Morreu. A primeira parte do tabernáculo havia sido, vamos dizer assim, havia caído, havia sido derrubado. E aí adentrou, Jesus foi o primeiro a adentrar, não é, ao Santo dos Santos, o lugar santíssimo em nosso lugar. Então, o que significa isso? Ele morreu no corpo da carne, no nosso lugar, como substituto nosso, para entrar. Você pode ler, Isaac, você pode ler, por gentileza, Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20. Temos essa esperança firme e segura como âncora da alma. Ela entra no santuário depois do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Obrigada, filho. Amém. Então veja, Jesus entrou no nosso lugar, não é? No santíssimo lugar, né? No lugar santo, para nos dar. O que é isso, gente? Essa tenda do tabernáculo, né? Essa tenda do encontro, essa tenda do testemunho que Moisés erigiu, né? Sob o comando, né? De Deus, era acerca de algo que estava no céu. Estava se referindo a Jesus Cristo. Quando Cristo, o homem perfeito, o Filho de Deus, viesse no corpo físico, não é? E se entregasse em favor dos pecadores, o justo pelos injustos, não é? E aí seria revelado quem era aquele homem, que não era um simples homem, mas era o Filho de Deus verdadeiramente. Por quê? Porque ele não pôde, você pode ler, Vini, por favor, Romanos 1, versículo 4, se eu não me engano. Eu vou ler o 3 e o 4 por contextualização na versão NTLH. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, e, quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus.